Para mim, foram mais longe do que a gente esperava. O Flamengo terminou em primeiro na fase de grupos, amassando o Chelsea na Filadélfia. O Botafogo passou de fase quando ninguém esperava, parecia impossível, o Botafogo foi lá e fez. O Palmeiras chegou até as quartas de final, ainda que tenha jogado abaixo do que a gente sabe que esse time do Abel pode. Chegou até as quartas, que para mim parecia ser o limite do futebol sul-americano. E o Fluminense, que era o time menos badalado dos nossos aqui na competição, superou o limite e se meteu numa semifinal entre três campeões de Liga dos Campeões, né, os três últimos campeões da Champions, e voltou mais cedo para casa, mas jamais sem competir. Eu acho que todos os clubes brasileiros conseguiram competir. Preciso dizer que os grandes europeus, os gigantes europeus, que na fase de grupos a gente viu o Real Madrid empatar com o Al Hilal, o Chelsea ser amassado pelo Flamengo, o Bayern perder do Benfica, o PSG ser derrotado pelo Botafogo, como já era esperado. Eles foram se adaptando às condições climáticas, foram ganhando condição física e nos jogos eliminatórios eles subiram de nível. Isso me parece inegável, e as atuações do Chelsea contra o Palmeiras e contra o Fluminense, a atuação do Bayern contra o Flamengo, as atuações do Real e do PSG nos jogos eliminatórios, o PSG com 2 a menos diante do Bayern, para mim são a prova cabal disso. No entanto, eu aplaudo os times brasileiros, eu acho que a gente sai daqui de cabeça erguida, mostrando que a gente pode ser que não consiga competir por troféu com times que são muito mais ricos. Um time que, por exemplo, consegue, no meio de uma competição, contratar um jogador de seleção brasileira de outro clube inglês, e a gente viu a diferença que o João Pedro fez, não só ontem, mas também contra o Palmeiras. Competir com isso é muito difícil, é acima da nossa capacidade, seria algo fora da lógica, e acabou dando a lógica. Ainda assim, eu tenho que aplaudir os times brasileiros, e é com essa sensação que eu vi o Fluminense se despedir aqui da competição, Eric. Não, concordo plenamente com você, acho que foram 4 participações muito importantes, acho que de alguma forma elevou a nossa autoestima, que andava em baixa, né? Até por conta da seleção brasileira também, mas eu acho que a participação desses 4 clubes aqui nos Estados Unidos deu uma amostra de que a gente pode competir. Realmente, ainda há um oceano Atlântico, eu acho, de diferença em relação ao orçamento, em relação à qualidade mesmo, até porque eles vêm buscar os nossos melhores aqui, né? Eles se reforçam com a nossa elite aqui, né? Então é natural que eles estejam alguns furos à frente do futebol brasileiro em termos de qualidade, em termos de quantidade também. Ontem o Chelsea ia mexendo e a qualidade do time não ia caindo. O Fluminense entrou em campo desfalcado de 3 jogadores e já fez uma diferença para a equipe titular, que vinha jogando tão bem contra a Internacional e contra o Al Hilal, né? Então, eu acho que além da qualidade, eles têm a quantidade, e isso pesa numa competição curta como essa, que é a Copa do Mundo, mas, repito, acho que os 4 times daqui saem melhores do que entraram, e acho que a gente vai poder aproveitar, e tomara que a gente saiba aproveitar muito desse legado que esses 4 times deixaram aqui. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, que recomeça no próximo fim de semana, ele já vai ser olhado de um outro jeito, por conta da participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras aqui nos Estados Unidos. O João Pedro era o único jogador em campo formado 100% em Xerém. Eu acho que isso diz muito, né? Os nossos craques são formados no Brasil e depois comprados pela Europa. Zeke, o camisa 9 do Chelsea é brasileiro, João Pedro. 9 que eu digo a posição, sim, tá? Sim. O camisa 10 hoje do Manchester United é o Matheus Cunha, acabou de ser contratado. O craque do Real Madrid, ou um dos craques do Real Madrid, ou 2 dos craques do Real Madrid são brasileiros, Rodrigo e Vini Júnior. E outro uruguaio, o Valverde. O camisa 10 do Barcelona, agora vai ser o Lamine Yamal, mas um dos craques da temporada, o Rafinha, que é brasileiro. A gente tem um capitão no Paris Saint-Germain que é brasileiro, o Marquinhos. Enfim, eu acho que aquele papo da safra, eu acho que a gente, mais uma vez, pode discutir que se não é a melhor safra, a gente tem ótimos jogadores e muitos protagonistas no melhor futebol do mundo, que é o futebol europeu. E a Copa do Mundo aqui mostrou isso, né? A gente tem um jogador colombiano, produto sul-americano, que foi lapidado no futebol brasileiro, que é o Arias, entre os 3 melhores jogadores da competição. Enfim, a gente sabe produzir, a gente sabe lapidar, agora a gente não tem grana para competir, então a gente tenta aproveitar o que a gente tem de melhor para poder tentar igualar as coisas com esses gigantes, né? Nesse mesmo estádio, o Fluminense já tinha feito uma bela partida contra o Dortmund, empatou 0 a 0, passou de grupo, passou de fase, encarou a vice-campeã europeia, mandou para casa, encarou um time de orçamento bilionário que havia eliminado o City, mandou para casa, e aí
faltou um pouco para competir com o nível de atuação do Chelsea ontem, porque muitas vezes a gente analisa sempre a ótica do time brasileiro, o time derrotado, o que faltou para o time derrotado. E eu acho que não faltou nada, sinceramente, eu não consigo olhar para a escalação do Renato e dizer que ele errou aqui, errou ali. Eu acho que faltou um pouco para enfrentar o nível de jogo que o Chelsea demonstrou aqui. Às vezes você precisa ter muita sorte. Então são os centímetros, os segundos de tempo do Cucurella chegar para tirar a bola do Hércules em cima da linha, os centímetros que se o Chalobah tivesse com o braço um pouquinho mais para cima, o VAR não poderia rever o pênalti, porque o nível de atuação que a gente viu do Chelsea, tá vendo do Real Madrid, do PSG, é muito difícil da gente seguidamente competir. Às vezes em um jogo você consegue, mas seguidamente em 3, 4 ficaram degraus muito altos para o nosso futebol subir. Se você pegar a escalação do time titular do Fluminense que entrou em campo ontem para enfrentar o Chelsea e no início do Campeonato Brasileiro apresentar como o time do Fluminense, você não diz que é o time favorito ao título brasileiro. Sem dúvida. Concorda comigo? Há 8 meses estava brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Exato. E mudou de técnico agora na temporada, saiu o Mano, entrou o Renato, que deu uma melhorada na equipe. O time está fazendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro. Mas se você olhar, pegar a escalação do time que entrou em campo ontem, você não diz que esse time é favorito ao título brasileiro ou da Copa do Brasil. É um time que vai competir. Então também não vai ser um time que vai ser favorito aqui, muito menos aqui, né? Então acho que é isso. O Fluminense fez, ele foi até o limite dele. Ele escalou muros, foi escalando, só que chegou um muro que era mais alto do que todos. O Chelsea, de fato, é um time melhor do que o Al Hilal e melhor do que a Internazionale. Ainda que a temporada europeia tenha mostrado a Internazionale chegando na final da Champions League, e o Chelsea ganhou a Conference, chegou em 4º lugar na Premier League. Os resultados do Chelsea, se você for olhar em termos de título, foram melhores que o da Internazionale. Só que na principal competição de clubes do mundo, a Internazionale é que foi protagonista, chegou a uma final. Mas o Chelsea, na minha opinião, é um time melhor ainda do que a Internazionale. E mal ou bem, o Fluminense conseguiu jogar, cara. Assim, foi dominado pelo Chelsea. O Chelsea foi melhor durante 90 minutos do jogo, 80 minutos do jogo. A vitória e a classificação foram merecidas do Chelsea. Mas é inesperado o que aconteceu ontem aqui? Para mim, não é. Deu a lógica. Deu a lógica. Como vimos, o futebol brasileiro mostrou força, superando expectativas e desafiando gigantes europeus. Embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente, a participação de times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já nos deixa com uma sensação de que podemos competir de igual para igual com as melhores equipes do mundo. E se você quer continuar acompanhando de perto a evolução do futebol brasileiro e ficar por dentro das análises mais detalhadas sobre o cenário internacional, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Curta, compartilhe e deixe seu comentário sobre o que você acha dessa nova fase do nosso futebol. Juntos, vamos levar essa discussão ainda mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.